Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 129ª noite. Senhor, deixamos ontem as duas rainhas desnaturadas decididas a mandar matar os dois príncipes, seus filhos. No dia seguinte, o rei Camaralzaman, a voltar da sua caçada, ficou estupefato por vê-las deitadas juntas, em tal estado, muito bem fingido, aliás, que se compadeceu e lhes perguntou ansiosamente o que havia acontecido. Aquela pergunta, as dissimuladas, redobraram os gemidos e soluços, e após muita insistência, Badura enfim tomou a palavra. Senhor, disse, a justa dor que nos aflige é tal que não deveríamos mais ver o dia após o ultraje que os príncipes, vossos filhos, nos fizeram com uma brutalidade sem par, por uma combinação indigna do seu nascimento. A vossa ausência lhes deu a ousadia e insolência de atentar contra a nossa honra. Dispensai-nos de falar mais. A nossa dor bastará para dar-vos a compreender o resto. O rei mandou chamar os dois príncipes e teria tirado suas vidas com suas próprias mãos, se o velho rei Armanus, que estava presente, não o detivesse. Meu filho, disse-lhe, que fazeis? Quereis ensanguentar vossas mãos e o vosso palácio com vosso próprio sangue? Há outros meios para puni-los, se é verdade que são culpados. Tratou de acalmá-lo assim e pediu-lhe que verificasse se era verdade terem eles cometido o nefando crime de que os acusavam. Camaralzaman conseguiu dominar-se e não se fazer algoz dos próprios filhos, mas após mandá-los prender, mandou chamar ao cair da noite um emir de nome Jondar, que incumbiu de lhes tirar a vida fora da cidade, em qualquer lugar que lhe aprouvesse, e de não voltar sem trazer-lhes as vestes dos dois jovens, como sinal de execução da ordem dada. Jondar caminhou a noite toda e no dia seguinte pela manhã, apeando-se, transmitiu aos príncipes com lágrimas nos olhos a ordem recebida. Príncipes, disse-lhes, essa ordem é muito cruel e para mim é uma mortificação das piores ter sido escolhido para ser o seu executor. Prouvera a Deus que de tal missão eu pudesse me dispensar. Cumpra o vosso dever, responderam-lhe os príncipes. Bem sabemos que não sois a causa da nossa morte, e nós vos perdoamos de todo o coração. Assim, os príncipes se abraçaram e se despediram com tamanha ternura que por muito tempo não conseguiram se separar. O príncipe Assad foi o primeiro que se dispôs a receber o golpe mortal. Começai por mim, disse, para que eu não tenha o desgosto de ver morrer meu caro irmão Amjad. Amjad opôs-se e Jondar não pôde, sem chorar ainda mais, testemunhar tão sublime disputa que denotava a sincera e perfeita amizade que os unia. Terminaram, enfim, as divergências, pedindo a Jondar que os atasse juntos e os matasse ao mesmo tempo. Não nos recusei esse consolo de morrermos juntos, dois infelizes irmãos que somos, que tudo tiveram em comum desde que nasceram, inclusive a inocência do crime de que nos acusaram. Jondar concedeu aos príncipes o que pediram, atou-os e, após colocá-los da melhor maneira possível,
para lhes cortar as cabeças, com um só golpe, perguntou-lhes se tinham algum desejo antes de morrer. Só vos pedimos uma coisa, responderam os dois príncipes: assegurar ao rei nosso pai que morremos inocentes, mas que não o culpamos de derramar o nosso sangue. Sabemos que não está bem informado da verdade do crime de que fomos acusados. Jondar prometeu-lhes cumprir o pedido e puxou o alfange. O seu cavalo, que se achava amarrado a uma árvore nas proximidades, espantado com aquele gesto e com o brilho da lâmina, rompendo as rédeas, fugiu, pondo-se a correr desabaladamente pelo campo. Era um cavalo de elevado preço, ricamente arriado, cuja perda muito entristeceria Jondar. Preocupado com aquele acidente, em vez de cortar as cabeças dos dois príncipes, deixou cair o alfange e precipitou-se atrás do cavalo para agarrá-lo. O animal vigoroso deu várias voltas diante de Jondar, levando-o até o bosque, para onde ele correu. Jondar o seguiu e os relinchos do cavalo despertaram um leão. Este, vindo em vez de atirar-se ao cavalo, precipitou-se sobre Jondar. Jondar esqueceu-se do cavalo inteiramente, desesperado em salvar sua vida, evitando o ataque do leão que o seguia de perto, através das árvores. Numa situação dessas, Deus não teria me enviado este castigo, refletiu. Se os príncipes cuja vida me ordenaram tirar não fossem inocentes, e por desgraça minha, não disponho do alfange para me defender. Durante o afastamento de Jondar, os dois príncipes viram-se torturados por uma sede terrível, causada pelo terror da morte. Não obstante a corajosa resolução de submeter-se à cruel ordem do rei seu pai, o príncipe Amjad disse ao irmão não estarem distantes de uma fonte e propôs-se-lhe se desamarrarem e irem beber. Meu irmão, respondeu o príncipe Assad, pelo pouco que nos resta de vida, não vale a pena saciar nossa sede. Nós a suportaremos mais um pouco. Não ouvindo aquelas censuras, Amjad se desamarrou e desamarrou seu irmão, apesar de seus protestos. Em seguida dirigiram-se os dois para a fonte e, após se saciarem, ouviram o rugido do leão e gritos no bosque onde o cavalo e Jondar haviam entrado. Amjad, pegando o alfange do qual Jondar se desembaraçara, disse a Assad: meu irmão, corramos para salvar o infeliz Jondar. Talvez cheguemos a tempo para livrá-lo do perigo que o ameaça. Os dois príncipes não perderam mais tempo e chegaram ao lugar precisamente no instante em que o leão acabava de abater Jondar. O leão, vendo o príncipe Amjad, avançava para ele de alfange levantado. Largou a presa e atacou-o com fúria. O príncipe recebeu-o com intrepidez, dando-lhe um golpe com tamanha força e destreza que o fez tombar morto. Quando Jondar percebeu que devia a vida aos dois príncipes, lançou-se-lhes aos pés e agradeceu-lhes o que havia feito com palavras que demonstravam todo o seu reconhecimento. Príncipes, disse-lhes, levantando-se e beijando-lhes as mãos, com lágrimas nos olhos, Deus me livre de atentar contra a vossa vida após o inestimável auxílio que acabais de me prestar. Ninguém censurará o emir Jondar por tão grande gratidão. O serviço que vos prestamos, responderam os príncipes, não deve impedir-vos de cumprir a ordem recebida. Peguemos antes o vosso cavalo e voltemos ao lugar onde nos tinhais deixado. Tiveram pouco trabalho para agarrar o animal, que, tendo perdido a fogosidade, se detivera.
Mas quando voltaram às proximidades da fonte, não conseguiram persuadir o emir Jondar a matá-los. A única coisa que eu tomo a liberdade de vos pedir, disse-lhes eles, é pegardes das minhas vestes o que posso dar-vos e ceder-me as vossas. Além disso, fugi para longe, a fim de que o rei, vosso pai, não mais ouça o vosso nome. Os príncipes foram obrigados a concordar com o que ele exigia, e após lhe entregarem as respectivas vestes, cobrindo-as com o que lhes cedeu das suas, o emir Jondar entregou-lhes todo o ouro e prata que trazia e despediu-se. Quando o emir Jondar se separou dos príncipes, atravessou o bosque, onde tingiu com o sangue do leão as vestes dos dois jovens, e continuou o caminho até a capital da ilha de Ébano. À sua chegada, o rei Camaralzaman perguntou-lhe se fora fiel na execução da ordem recebida. Senhor, respondeu Jondar, apresentando-lhe as vestes dos dois príncipes. Eis aqui as provas. Dizei-me, respondeu o rei, de que modo receberam o castigo? Senhor, disse o emir, receberam-no com admirável firmeza e com resignação aos desígnios de Deus, demonstrando assim a sinceridade com que faziam profissão do seu credo, mas, sobretudo, com enorme respeito por vós e com inconcebível submissão. Morremos inocentes, disseram-me, mas não protestamos. Recebemos a morte das mãos de Deus e perdoamos ao rei nosso pai. Sabemos muito bem que não lhe contaram a verdade. Camaralzaman, sensivelmente comovido pelas palavras do emir Jondar, quis revistar os bolsos das vestes dos dois príncipes e começou pelas de Amjad. Encontrou um bilhete que abriu e leu. Mal verificou que fora a rainha Ayatal-Nefus quem o escrevera, não somente pela letra como também por uma mecha de seus cabelos colocada entre as folhas, e estremeceu. Revistou tremendo as vestes de Assad, e o bilhete da rainha Badura o encheu de tão grande espanto que desmaiou. A sultana Sherazade, percebendo que o dia estava para nascer, deixou de falar, mas retomou o fio da história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: do 130ª noite. Senhor, nunca se viu dor igual à de Camaralzaman quando recobrou os sentidos. Que fizeste, pai bárbaro? Gritou. Mataste teus próprios filhos, filhos inocentes. A sua sensatez, a sua modéstia, a sua obediência, a sua submissão a todas as tuas vontades, a sua virtude, não te diziam nada em defesa deles? Pai cego, mereces que a terra te suporte ainda após tão nefando crime. Eu mesmo me atirei a essa abominação, e é esse o castigo com que Deus me tortura por não ter preservado na aversão às mulheres com que nasci. Não lavarei o vosso crime no vosso sangue como mereceríeis, detestáveis mulheres. Não sois dignas da minha cólera, mas que o céu me fulmine se eu as vir outra vez. O rei Camaralzaman manteve religiosamente seu juramento. Mandou transferir as duas rainhas no mesmo dia para um aposento separado, com boa guarda, e em sua vida nunca mais se aproximou delas. Enquanto Camaralzaman se afligia assim pela perda dos príncipes, por culpa dele mesmo, por culpa do seu arrebatamento, os dois jovens andavam pelos desertos, evitando aproximarem-se dos lugares habitados
e encontrar-se com qualquer tipo de pessoas, viviam apenas de ervas e frutos selvagens e só bebiam água da chuva, encontrada nos ocos dos rochedos. Durante a noite, para se protegerem de animais ferozes, dormiam revezadamente. Um mês depois, chegaram ao pé de uma horrível montanha, toda em pedra negra, inacessível ao que parecia. Descobriram, contudo, um caminho trilhado, mas tão estreito e difícil que não ousaram enveredar por ele, na esperança de encontrar outro menos rude. Continuaram a caminhar ao lado da montanha durante 5 dias, mas inutilmente, sendo obrigados a voltar ao caminho negligenciado. Pensaram antes de começar a subir. Finalmente decidiram-se. Quanto mais avançavam, mais lhes parecia alta e escarpada a montanha, e várias vezes tiveram a tentação de abandonar a tentativa. Quando um se cansava e o outro o notava, este parava, e juntos retomavam o alento. Às vezes estavam ambos tão fatigados que as forças lhes faltavam. Então decidiram não subir mais e deixar-se morrer de fadiga e esgotamento. Instantes depois, porém, sentindo voltar as forças, animavam-se e retomavam o caminho. Apesar de todos os seus esforços e da sua coragem, não lhes foi possível chegar ao pico naquele dia. A noite os surpreendeu e o príncipe Assad viu-se tão fatigado que disse ao irmão: Amjad, não aguento mais. Vou mesmo morrer. Descansemos quanto quiserdes, disse Amjad. Não nos resta muito para subir e a luta nos favorece. Depois de uma boa meia hora de repouso, Assad fez um novo esforço e os dois chegaram finalmente ao alto da montanha, onde se entregaram novamente ao descanso. Amjad foi o primeiro a se levantar de imediato e viu uma árvore a pouca distância. Para ela se encaminhou, verificando então que se tratava de uma romanceira carregada de frutos e com uma fonte aos pés. Correu a anunciar a boa nova a Assad e levou-o para a árvore. Refrescaram-se e ambos comeram dos frutos, após o que adormeceram. No dia seguinte de manhã, quando despertaram, disse Amjad e Assad: Vamos, meu irmão, prossigamos o caminho. Vejo que a montanha é muito mais suave deste lado do que do outro e só nos resta descer. Mas Assad se achava de tal modo fatigado pelo esforço do dia anterior que lhe foram necessários 3 dias para refazer-se completamente. Nesse tempo, conversando, como já haviam feito várias vezes, sobre o doido amor de suas mães, que os levara a tão deplorável estado, mas diziam: se Deus se pôs do nosso lado tão visivelmente, devemos suportar os nossos males com paciência e nos consolar com a esperança de que chegaremos ao fim deles. Passados os 3 dias, os 2 irmãos puseram-se de novo a caminho, e como a montanha daquele lado possuía grandes campos, levaram 5 dias para chegar à planície. Ali descobriram finalmente uma grande cidade. Meu irmão, disse então Amjad a Assad, não pensais como eu, em ficardes em um lugar fora da cidade, onde eu possa vir procurar-vos, enquanto eu for informar-me do nome desta cidade e do nome do país onde nos encontramos. Ao voltar, terei o cuidado de trazer provisões. Será conveniente não entrarmos os 2 ao mesmo tempo. Meu irmão, respondeu Assad,
Aprovo o vosso plano, que é cheio de prudência, mas se um dos dois deve ir, jamais permitirei que sejais vós. Incumbo-me dessa tarefa. Que dor não seria a minha se vos sucedesse alguma coisa. Mas meu irmão, disse Amjad, a mesma coisa que temeis por mim, temo eu por vós. Suplico-vos, deixar-me ir e aguardai-me com paciência. Jamais o permitirei, respondeu Assad, e se me suceder alguma desgraça, terei pelo menos o consolo de saber que estais em segurança. Amjad foi obrigado a ceder e ficou ao pé de algumas árvores ao lado da montanha. A prisão do príncipe Assad ao entrar na cidade dos magos. O príncipe Assad pegou algum dinheiro da bolsa de Amjad e continuou a caminhar até chegar à cidade. Mal havia entrado na primeira rua, viu um ancião venerável, de bom aspecto e com um bordão. Não duvidando de que devia tratar-se de um homem de distinção, que não o enganaria, aproximou-se. Senhor, disse-lhe, peço-vos indicar-me o caminho para a praça pública. O ancião, sorrindo, olhou para o príncipe e disse-lhe, meu filho, sois estrangeiro? Se não fosseis, não me faríeis tal pergunta? Sim, sou estrangeiro, respondeu Assad. Sede bem-vindo, disse o ancião. O nosso país sente-se honrado com a visita de um jovem formoso como vós. Dizei-me que assunto vos leva à praça pública. Senhor, respondeu Assad, há quase 2 meses meu irmão e eu partimos de um país muito distante daqui. Desde então não deixamos de caminhar e chegamos aqui hoje. Meu irmão, fatigado por tão longa jornada, ficou ao pé da montanha e eu vim aqui procurar alimentos para ele e para mim. Meu filho, disse o ancião, não podíeis escolher momento mais propício e eu me alegro por vós e pelo vosso irmão. Ofereci hoje um grande festim a vários amigos e sobraram ainda muitas iguarias, em que ninguém tocou. Vinde comigo, darei de comer a vós. E quando tiverdes acabado, darei ainda o suficiente, para que vós e vosso irmão possais viver vários dias. Não vos deis, portanto, o trabalho de ir gastar o vosso dinheiro na praça. Os viajantes nunca têm dinheiro demais. Com isso, enquanto estiverdes comendo, falarei a vós das particularidades da nossa cidade. Uma pessoa como eu, que passou pelos cargos mais honrosos com distinção, não deve ignorá-los. Alegrai-vos também por vos terdes dirigido a mim e não a outro, pois vos direi de passagem que nem todos os cidadãos são como eu. Há os bem malvados. Vinde, pois quero fazer-vos conhecer a diferença que há entre um homem honesto como eu e muita gente que se jacta de o ser, mas não o é. Agradeço-vos muito, respondeu o príncipe Assad, a boa vontade que me demonstrais. Confio inteiramente em vós e estou pronto a ir aonde quiserdes. O ancião, continuando a caminhar ao lado de Assad, dava gargalhadas e, com medo de que Assad percebesse, falava-lhe de várias coisas, a fim de que o jovem mantivesse boa opinião sobre ele. É preciso confessar, disse-lhe, que a vossa aventura, por vos terdes dirigido a mim, é bem grande. Sabereis por que vos falo assim quando estivermos em minha casa. Chegaram, enfim, e o ancião introduziu Assad numa grande sala, onde ele viu 40 anciãs em círculo em torno de um fogo que eles adoravam. Aquela cena, o príncipe Assad, atônito por ver homens desprovidos de bom senso,
que prestavam culto à criatura em vez de prestar ao Criador, espantou-se ao verificar que fora enganado e que se achava num lugar abominável. Enquanto Assad ficava imóvel, o astuto ancião saudou os outros 40. Devotos adoradores do fogo, disse-lhes: eis um dia feliz para nós. Onde está Gazban? Acrescentou. Que venha imediatamente. Aquelas palavras pronunciadas em voz alta, um negro que as ouviu debaixo da sala apareceu. Este negro, que era Gazban, mal percebendo o desolado Assad, compreendeu que fora chamado. Correu para ele, lançou-o por terra com um murro e amarrou-lhe os braços com surpreendente ligeireza. Quando terminou, ordenou-lhe o ancião: leva-o para baixo e dize a minhas filhas, Dostana e Kavami, que lhe apliquem bastonadas diariamente, com um pão de manhã e outro de noite como alimento. É o bastante para que viva até a partida do navio para o Mar Azul e a Montanha do Fogo. Faremos um belo sacrifício ao nosso Deus. A sultana Sherazade não continuou, por já ser dia. Continuou, porém, a história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: